Boa tarde a todos, ou seja, né, boa noite, é praticamente a noite, aqui é praticamente São Paulo, terça-feira, 8 de março, já às 9 da noite, né? Hoje eu quero falar para vocês sobre os sinais maçoréticos, né? E o que eles significam. Interessante que a palavra maçorético vem de maçorá, que significa tradição. Os antigos hebreus, né, como o seu alfabeto constituía de 22 consoantes, eles tinham que manter a tradição de passar, né, o seu conhecimento, a sua tradição oral, né, de geração para geração. Aquela tradição que foi dada por Moisés, né, quando passou as mitzvot, as pessoas conhecem como se fossem os 10 mandamentos, mas só que tem muito mais mandamentos envolvidos. Tinha os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Então a palavra maçora significa tradição, é aquele que tinha que passar, por exemplo, a tradição de família a família, né? Então a maçora ela servia para manter a integridade dos escritos sagrados hebreus, né? Do povo de Ivre, né? Que é dos Abirus, seriam de Éber. É por isso que veio o nome hebreu, que está Ivre, a língua de Éber. Então, por exemplo, tínhamos as escrituras, vamos dizer, picto-hebraicas, depois passou por uma transição para o paleo-hebraico e depois para o hebraico quadrático. O hebraico quadrático é o texto em que você lê a Torá, né? E também fora da linguagem quadrática que era sagrada, tinha o aramaico. Havia dois tipos de linguagem. Uma linguagem que era usada totalmente dentro do templo, né? Isso eu já estou falando, né? Dentro do templo de Jerusalém, né? Que se mantinha essa tradição dos escritos quadráticos, e uma linguagem que era praticamente fora, que era uma linguagem estritamente informal, uma gramática muito, às vezes, do cotidiano. Mas verificando, por exemplo, assim, sobre, né, os sinais maçoréticos, né, que significa mormente a tradição, verificamos, por exemplo, que existiam três famílias, né, que trabalhavam, por exemplo, existiam três povos, vamos dizer assim, que trabalhavam com a Torá, que significa a linguagem sefardita, askenazita e iemita, né? E também dentro do texto maçorético havia três famílias, né, que trabalhavam, por exemplo, dentro desses textos maçoréticos, que seria a primeira, que seria de Jerusalém, a segunda de Tiberíades e a terceira a de Babilônia, né? Inclusive foi o povo de Ben Naphtali, né? Ou seja, que foi a glossa, né, vamos dizer assim, da família de Ben Naphtali que desenvolveu os sinais maçoréticos. Se você quiser até mais informações, você pode verificar mesmo aí no YouTube ou então em alguma linguagem muito mais especializada, né? Então a família de Ben Naphtali foi que cunhou os sinais maçoréticos, né? E os sinais maçoréticos significa a tradição, foram estabelecidas as nicudotes. As nicudotes são os sinais vocálicos, ok? E é os sinais que a gente verificaremos aqui nesse vídeo. A primeira linguagem que vemos aqui, o primeiro sinal significa que é o patá, ó. Patá, a minha câmera está meio invertida, mas eu acho que dá para verificar. Então, a palavra patá, né, ela significa abertura, né? Se você quiser saber, por exemplo, sobre a informação, eu posso indicar para vocês aqui, ó, né, que fala o sentido de cada frase, é o livro de Baruch Spinoza, que é a Ética e Compêndio e Gramática da Língua Hebraica, da editora Texto. Ó. Aqui nesse livro, né, Baruch Spinoza, né, um filósofo judeu, né, que ele pega a origem das palavras e começa a explicar a origem de cada nicudote. E é o que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo. Então, primeiro aqui vemos a patá, ó, patá, que é uma boca, você vai abrir patá, é a abertura da boca, ok? Então você fala visto que a linguagem, o Aleph, ele é mudo, vai ter o que somente o que?
o som das nicudotes. A primeira é patar, que é a abertura. Você fala um A mais suave. A segunda seria kamets. Kamets, que significa compressão. Então, quando você vai ler o A, você vai ler o A com a língua mais para fora. A. Mas isso também não tem muita diferença quando você for ler, por exemplo, a Torá. Ok? Segundo, temos aqui a Sheva. A Sheva é uma linguagem muda, né? Ela está aqui debaixo do Aleph, ela não tem nenhum som. Mas se tiver aqui uma patada do lado, ele vai ter um som. É como se fosse um papagaio de ombro, né? Sempre pega cola no outro. Ela como se fosse uma letra aproveitadora. Quando ela aparece do lado de outra vogal, aí o som dela se torna um pouco mais audível, vamos dizer assim. Mas quando ela está sozinha, tá bom? Ela tem um som mudo, ok? Essa aqui é a Sheva. Temos o outro, né? Temos outro aqui que é Segol, né? Significa cacho de uva. Então ele tem um som de como se fosse uma linguinha para fora. Como se o terceiro ponto fosse um Então você fala Elohim, Bereshit bara Elohim, ok? Então verificamos aqui a próxima. Ela significa ela significa fenda. Isso que está no livro de Baruch Spinoza. Essa é a fonte que eu estou passando para vocês, tá? Tsere, então tem o som de E. Visto que o Aleph é um som mudo, vai pegar somente o som das Nikudots. Ok? Verificamos aqui outro som, Hirik, que é o I. Não esquecendo que o Aleph é uma letra muda. Estamos falando apenas das Nikudots. Alguns mestres falam Nikuds, outros Nikudots, mas isso é até irrelevante. Não, ok? Agora verificamos a próxima, que é Hirik Yud. Aqui, ó. Hirik Yud. Então você vai falar I. É como se você estivesse tomando um... tipo quando você está meio frustrado. Sei não, sabe? É mais ou menos isso. I. Ok? Hirik Yud. Aqui, por exemplo, é o Holen. Tá bom? Um som de O, que está bem na pontinha da letra. Ok? O. Agora, se aqui tivesse um beit, como você leria? Bo. Se tivesse um gimel, go. Se tivesse um dalet, do. Se tivesse um re, ro. Se tivesse um vav, vo. Entendeu? Se tivesse um zain, zo. Então isso vai ser a sequência para todas as letras. Eu não vou fazer aqui com todas, ok? Mas vocês podem até verificar algumas. Ó, aqui temos a palavra kibbutz. Você vê que é um U que cai. É um U que cai, tá vendo? Ó, letra muda. Agora, por exemplo, se fosse com beit, bo, com gimel, go. Se tivesse com dalet, né, do. Mas só que aqui é U. Desculpa, né? Aí foi um erro meu, tá bom? Então aqui, ó, du. Se fosse com beit, bu. Se fosse com dalet, du. Se fosse com re, ru. Se fosse com vav, vu. Agora se o beit tiver com dagesh, bu. Se tivesse o dagesh forte, vu. Fica fraco, ok? Verificamos aqui o Rolen Vav. Ó, outro aqui, ó. Está fora da ordem, mas não importa. Aqui, ó, vo. Então vai pegar o que vai pegar? Não o som do Aleph, que é o mudo. Vai pegar o Vav e o U. Então é o Rolen Vav. Vo. Ok? E temos o Shurek. O Shurek significa U. É como se você estivesse tomando um soco no estômago. Ok?
Então você está pegando aqui, ó, o som U. Se verificarmos, por exemplo, a primeira palavra aqui foi o Aleph, né? Vamos aqui, ó. Vamos trabalhar com essas duas que você vai entender o resto das palavras para poderem trabalhar com elas. Se fosse o B, Beit aqui, seria o quê? Ba. Se fosse com Dalet, Da. Correto? Se fosse com Reit, Ra. Se fosse com P, Pá. Você vê que é um A mais aberto, ok? E aqui com o Kamet, a mesma coisa, só que a linguinha seria para fora, um som mais átono, né? Ba, Da, Ga, Fa. Se fosse o Lamet, Lá. Se fosse o Men, Ma. Se fosse o Nun, Na. Se fosse o Het, Ra. Se fosse um Tet, Ta. Se fosse o Samer, Sa. Se fosse um Tav, Tá. Correto? Então aqui, por exemplo, o Sheva, ele ainda é a letra muda. Então acerca do Sheva eu falarei nas próximas aulas também, tá? Dando sequência aos sinais massoréticos. Aqui, ó, por exemplo, do Shegol, que é E. Então se fosse o Beit, Bé. Bé. Dalet, Dé. O com Gimel, Ge. Fosse com Zain, Zé. 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 Se fosse com Tet, Té. Se fosse com Samer, Sé. Ok? Então, olhando as outras aulas que eu passei acerca dos 22, as 22 letras do alfabeto hebraico, você pode incorporar, tá bom? Eu tenho um vídeo no meu canal do Facebook que eu explico sobre esses sinais massoréticos com praticamente todas as letras, tá bom? E o que significa cada uma delas. O interessante a guisa para tirar mais uma dúvida. Naquela época não existia computador, é apenas uma analogia. Quando você escreve o computador para uma pessoa e você tira as vogais, uma pessoa bem informada vai saber que é computador, porque vai estar o quê? O som das consoantes. É a mesma coisa que quando você escreve Dalet, a sua mente está tão condicionada a isso que não precisa mais das vogais. É a mesma coisa, você tira o computador, vai ficar só o C, o M, o P, o T, o D e o R. Fica assim, computador. Olha bem, o voo quase some. Computador. É a mesma coisa quando você vai falar a palavra pneu. Pneu. Você vê que o E é bem pequenininho, é quase inaudível. Então, as vogais, né, vamos dizer assim, os massoréticos são sinais bem curtos. Principalmente quando são ditongos, tá bom? Então, quando você vai falar rei ou lei, né? Por exemplo, você fala a palavra lei no português, né? Vemos uma palavra um pouco mais aberta, mas no original hebraico não tinha essa conotação, ok? Então, acerca de uns textos que eu vou passar, que nós vamos ler aqui também, a Bíblia hebraica, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, o primeiro parágrafo, vocês já vão conseguir identificar suas frases e os seus significados, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Se você estiver gostando, né, do ensinamento que eu estou dando aqui, clique no botão do like, correto? E propaguem o canal. O intuito aqui é passar informações para que todos tenham fácil acesso a fazer uma leitura da Torá. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite.